Hoje é dia 26, segundona, esse é um vídeo excepcional, é o quinto vídeo do dia. A gente já tinha combinado que ia ter só 4, mas hoje eu tô à toa, né? Eu avisei pra vocês que eu não fui pro escritório hoje à tarde trabalhar, tava de boa, tem muita coisa acontecendo e vocês pediram para que eu gravasse mais um, então eis-me aqui para te apurrinhar mais um pouquinho na sua casa no quinto editorial do dia, então só posso te agradecer. Mas você vai entender que tem muita coisa acontecendo. Uma delas é sobre as sanções do Donald Trump ao Alexandre de Moraes. Pois é, a Mônica Bergamo aposta que quem é responsável, adivinha? Pois é, são as Big Techs, e dentre as Big Techs também o próprio Elon Musk está por detrás dessa ação aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Só que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, sabe que quem está fazendo esse meio de campo, quem está articulando tudo isso, chama-se Eduardo Bolsonaro. Pois é, o Eduardo Bolsonaro, que eles riram tanto, né, que não sabia nem falar inglês, parece que está resolvendo o problema muito bem, mesmo falando um inglês ruim, na visão dos esquerdistas. Tanto é que o Procurador-Geral da República abriu mais um conflito de reputação contra o STF. Entrou com ação contra o Eduardo Bolsonaro. Eu duvido que você acerte quem é que vai julgar a ação contra o Eduardo Bolsonaro por causa das ações que o Eduardo Bolsonaro está fazendo contra o Alexandre de Moraes, que é a vítima do Eduardo Bolsonaro, na visão do Paulo Gonet. Se você acredita que a vítima pode julgar, né, o seu ofensor, na visão do Paulo Gonet, sim, vai ser o próprio Alexandre de Moraes que vai julgar isso aí. Olha que loucura, né? Olha que doideira. Mas não para por aí, não. Essa crise de reputação, né, que está chegando ao Supremo Tribunal Federal, fez que a galera da Globonews abrisse artilharia não contra o Eduardo Bolsonaro, mas contra o Paulo Gonet, dizendo, inclusive, que o discurso da própria oposição de que há uma perseguição contra o Eduardo Bolsonaro, contra o próprio Bolsonaro, está ganhando cada vez mais força e fica mais difícil de acreditar que não tem perseguição depois de uma ação dessa do Procurador-Geral da República. E aí até um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal apareceu e falou: quer saber que patifaria que o STF está fazendo? Pois é, tudo isso aqui, ó, quentinho, saindo do forno para você agora, nesse nosso mais do que último editorial do dia, né? O último dos últimos, tá bom? Aí amanhã a gente volta, fica tranquilo. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá? Manda para mais pessoas e bora cumprir nossa meta aí. Eu sei que a gente chega a 2 milhões de seguidores aqui no Espectro Conservador, né? Nosso canal, que é bem voltado para esse público. Então, muito obrigado pela confiança e a credibilidade de vocês. Bora para cima? Vem comigo. Então, pessoal, olha só, a Mônica Bergamo fez uma matéria lá na Folha, né? Folha de São Paulo. Lá na Folha de São Paulo, ela escreveu o seguinte: o governo Lula tenta evitar sanções dos Estados Unidos contra Moraes, mas está vendo pressão das Big Techs, né? As Big Techs são umas grandes empresas de tecnologia. É o YouTube, é o Google, é o Facebook, é o Instagram, é o X do Elon Musk. O governo brasileiro intensificou o diálogo com os Estados Unidos por vias diplomáticas para tentar evitar que a administração Donald Trump sancione o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. De acordo com integrantes do governo, familiarizados com os diálogos, eles foram intensificados e subiram de nível no fim de semana, envolvendo agora autoridades de primeiro escalão. Pois é, ontem saiu uma matéria da Folha de São Paulo dizendo que os diplomatas brasileiros disseram que se o Donald Trump continuar com essa ação contra o Alexandre de Moraes, as relações entre Brasil e Estados Unidos serão seriamente afetadas. Agora para pensar comigo, meu pequeno gafanhoto. Por causa de um homem, por causa das ações do ministro Alexandre de Moraes, toda a nação brasileira pode ser sancionada com questões, né, econômicas e fim de diplomacia por causa do Alexandre de Moraes. Tá justo a população brasileira pagar por ações do Moraes? E aí, o Thomas fez a seguinte publicação. Olha, o Elon Musk está envolvido nisso sim. Olha o que ele escreveu. O Elon Musk lidera a pressão sobre a Casa Branca para aplicar sanções contra os ministros do STF.
Nos bastidores, republicanos afirmam que as Big Techs estariam alinhadas na ofensiva conduzidas pelo Elon Musk. Enquanto isso, o governo Lula corre desesperado por canais diplomáticos tentando barrar sanções antes que Trump assine. A análise do Planalto é clara. Isso já não é mais sobre Eduardo Bolsonaro. O jogo é maior, global, e o STF virou alvo direto do sistema internacional. Meu irmão. Agora, nessa ação que eles estão movendo contra o Eduardo Bolsonaro, a ideia aqui, né, que está acontecendo, é o quê? É mostrar uma certa força aqui interna dentro do judiciário. É mostrar o alinhamento. Mas isso vai dar ruim, né? O povo brasileiro é o pobre que vai pagar o pato. Porque se o governo não ceder e entrar nessa de defender o Alexandre de Moraes, as sanções vão chegar não só ao governo, não só ao Alexandre de Moraes, vai alcançar mais gente. Mas primeiro, né, eles estão esticando a corda para sancionar primeiro os ministros do STF. E aí vem a ação do Gonê contra o Eduardo Bolsonaro. A gente já vai falar sobre isso agora. Pois é, pessoal. Ó, o que está acontecendo? Em ato de desespero, ainda vou aproveitar aqui a publicação do Thomas, em ato de desespero, o Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro por atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. E como o Brasil é uma democracia plena, é claro, né? O processo caiu nas mãos do próprio ministro Alexandre de Moraes, que será ao mesmo tempo vítima, investigador e julgador. A gente já viu esse filme, né? Vale a pena ver de novo, é repeteco. Para não deixar dúvidas, o processo será sigiloso, uma manobra digna do comando maluco. Paulo Gonet, você está facilitando a nossa batalha. É o que escreveu aqui o Thomas. O que está acontecendo na prática? Na prática, o Procurador-Geral da República, acatando um pedido que veio da esquerda, do PT, pode estar solicitando até a prisão do Eduardo Bolsonaro. E solicitou a abertura de um inquérito pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para investigar as ações do Eduardo Bolsonaro contra o próprio Alexandre de Moraes. Olha que doideira, olha que loucura que se tornou, né, o Estado democrático de direita aqui no Brasil. E aí, a CNN trouxe uma matéria bem de forma imparcial, eu gostei da forma que eles trouxeram aqui, essa investida do Gonet contra o Eduardo Bolsonaro. Acompanha comigo. Que agora há pouco a nossa analista Luísa Martins teve acesso a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet Branco solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, sobre a atuação dele nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. Isso no entendimento, claro, da Procuradoria-Geral da República. Gonet fala que Eduardo tem uma atuação decisiva para que medidas agressivas sejam tomadas pelo governo estrangeiro contra autoridades que exercem e conduzem poderes da República e que isso ele tem feito na forma de pronunciamentos abertos, diretos, inequívocos nas redes sociais, com vídeos publicados em que ele não esconde a real razão da sua permanência nos Estados Unidos. Só para concluir, a gente precisa ver que andamento que Moraes vai dar a esse processo. O inquérito ainda não está aberto, esse foi um pedido que vai ser examinado pelo ministro relator. Claro que pelo histórico existe uma tendência de que Moraes de fato abra o inquérito, pois foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão competente para fazer esse tipo de requisição. Basta ver se isso vai ser um inquérito que vai tramitar à parte ou se vai ser incluído nessa investigação toda que a gente já tem visto sobre tentativa de golpe de Estado, fake news e atos antidemocráticos, Uribe. E eu fico pensando, né? O Eduardo Bolsonaro vai ter que informar as autoridades norte-americanas de mais esse processo. Só não vai reforçar o discurso dele lá? Se você parar para pensar nesse caso. E aí, será que ações do Alexandre de Moraes terão efeito contra o Eduardo Bolsonaro? Para pensar comigo o seguinte: se você, sua família, né, seu pai estivesse sendo alvo de um juiz e você tivesse, né, influência o suficiente, não como parlamentar, ele está licenciado, é como homem, como cidadão brasileiro. Ele não está agindo como parlamentar. Todo o papel do Eduardo Bolsonaro daqui para frente é como filho do próprio Bolsonaro, como cidadão brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Não tem dinheiro público bancando ele. Ele está indo fazer as denúncias.
É proibido você fazer denúncias? Aonde que está a visão jurídica dessa decisão do Paulo Gonet? Tira todo o contexto político disso e caça só fundamentos jurídicos. Não existe. Simplesmente não existe. A CNN também teve esse trechinho da matéria aqui. E essa publicação aqui é do Marcel Van Hatten. Ele colocou o seguinte: vai lá, dobrem a aposta, é tudo que a gente quer. Vai mesmo, parte para cima do Eduardo Bolsonaro. Escuta aí. A informação que acabou de chegar aqui na redação: a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Brasileiro, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Essa é a notícia, a apuração da Luísa Martins. Por qual motivo a abertura de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro? Por, segundo a PGR, atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. A apuração da nossa analista Luísa Martins, o procurador-geral Paulo Gonet disse, abre aspas, a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa a interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive a ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro. Você vai ver todos os detalhes desse assunto. Vamos lá. Para pensar comigo. Se algum dia você for vítima de um judiciário inescrupuloso aqui no Brasil, digamos que seja o caso, que não é, né? Eu tenho que falar isso. Mas vamos lá. Digamos que seja um judiciário inescrupuloso e você se julga vítima. Você entra com um recurso junto ou ao Tribunal Penal Internacional, ou você entra com recurso junto à ONU, dizendo que os seus direitos estão sendo violados. E aí você pode ser preso por argumentar que você está sendo violado? Peraí, como que amanhã alguém vai poder denunciar na ONU ou poder denunciar lá no Tribunal Penal Internacional? O Eduardo tá usando os meios que ele tem, tá denunciando pro Trump, que parece que tem boa relação com o Eduardo Bolsonaro. Cadê a lógica disso? Esse povo tá ficando doido, tá ficando biruleibe. É essa a ideia, né? Porque eu não consigo ver um pingo de juridicidade nessa decisão do relator, do Paulo Gonet. E aí, adivinha quem que sai para comemorar isso? Próximo bloco. Depois da decisão do Paulo Gonet, quem sai para comemorar? O líder do PT. Ou seja, será que tem todo um consórcio sendo utilizado contra o Eduardo Bolsonaro? Pois é, fica fácil mostrar essa narrativa. O Lindenberg celebra pedido da Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro e ainda diz que ele está fazendo traição. Tá, seu pai está sendo perseguido abertamente por um ministro, que é vítima do pai, segundo o processo. Você faz denúncia lá fora. É traição. Tá bom, então. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, comemorou nesta segunda-feira que a PGR solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Lembre-se, deputado licenciado. O Eduardo Bolsonaro está lá na condição de simples cidadão que está denunciando abusos contra o pai. Deu para entender? Matéria do Metrópolis Política, tá? STF, Moraes, o próprio, que é a vítima do Eduardo Bolsonaro, vai ser o relator contra o Eduardo Bolsonaro. E acusador também, né? Moraes analisará o pedido de inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. O requerimento da abertura de inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, enviado nesta segunda-feira ao Supremo, será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao defender a instauração do inquérito, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, destacou que Eduardo tem afirmado publicamente que atua junto ao governo dos Estados Unidos para aplicar sanções contra o ministro do STF e integrantes da PGR, além da Polícia Federal. E só para lembrar uma coisinha que passou pela minha cabeça aqui, né? Como se tivesse a ver com esse caso aqui, se tivesse, você me fala. Lembra que em 2018... a Gleisi Hoffmann fez um vídeo na TV Al Jazeera, altamente criticada por financiar, inclusive, alguns grupos meio esquisitos aí, né? Pediu apoio por liberdade de Lula. A presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, gravou um vídeo para a rede de TV Al Jazeera, veiculando nessa terça, no qual
denuncia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria um preso político no Brasil. Na gravação, Gleisi diz que o objetivo da prisão é não permitir que Lula seja candidato na eleição desse ano e convida a todos e a todas, esqueceu do todes, né, a se juntarem à campanha pela libertação do ex-presidente. A senadora ressaltou também que Lula é um grande amigo do mundo árabe e que seu governo, o comércio da região, se multiplicou por 5. Ao longo da história do Brasil, recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio, destacou a parlamentar. Então tá, né? A Gleisi Hoffmann falar que o Lula é um perseguido político pelo judiciário. Tá bom, pode. O Eduardo não pode. Tá. É a mais pura democracia brasileira. Mas parou por aí não. Até o Marco Aurélio de Mello veio se manifestar. Próximo bloco. Pois é. O Marco Aurélio de Mello, né, ex-ministro e ex-presidente do próprio Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista ao Marco Antônio Costa, né, que é conhecido como Superman aí. E aí o Marco Aurélio de Mello, ex-STF, criticou a ação da PGR contra o Eduardo Bolsonaro. Acompanha esse trechinho aqui da matéria, né, do Marco Antônio Costa aqui. O Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonebranco, a Procuradoria no caso, né, pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por, abre bastante aspas aí, atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ministro, se entrevista e postagem em rede social, que são duas formas de comunicação, se isso é criminalizado dessa forma e se o exemplo vem de um PGR, aí tem a AGU com a Procuradoria, primeira, segunda instância. A gente abre, ministro, uma situação completamente de reino de terror no Brasil inteiro. Quando se chega a uma tomada de posição que implica, não há a menor dúvida, resulta realmente em verdadeira intimidação, isso é péssimo. Não se coaduna com a democracia, não se coaduna com a liberdade, e liberdade com letra maiúscula prevista na Constituição Federal. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele vem atuando principalmente como cidadão, já que ele está licenciado. E não vejo como se possa chegar a esse extremo. É realmente uma forma de intimidar-se e de colocar-se uma mordaça. Só porque ele está realmente apontando o que ele entende que são equívocos cometidos, ele vai ser fustigado no campo penal? Não, isso é muito ruim, não é algo harmônico, vou repetir, com a República. Ô, Peite Pombo, agora me responde se você acha que o Marco Aurélio de Mello não tem conhecimento de direito. Um gigantesco jurista, ex-ministro e presidente do STF. Pois é. É isso, Peite Pombo. Você tem que entender que o que está acontecendo na República do Brasil hoje, e você está escancarando os dentes e indo aí contra o Eduardo Bolsonaro, amanhã pode ser com você. Olha o que aconteceu, né, com a jornalista lá do Tempo, né? O que aconteceu com ela? Ou seja, meu amigo, tá? Passos galopantes pro absurdo. Próximo bloco, a Globo resolveu também descer a lenha na PGR e no STF por causa dessa situação. Pois é, quem te viu, quem te vê, eu estou forçando você, olha, tanto que eu sou sacana, eu também me odeio por causa disso, mas tô tendo que fazer você assistir a Globo ultimamente. Por quê? Porque a Globo, ultimamente, tá tendo relâmpagos, né? Não, lampejos de lucidez. Meu irmão. Ultimamente, na hora que tem que pender para direita ou para esquerda, ou para o certo ou para o errado, os caras estão entendendo o absurdo que tá acontecendo aqui na República das Bananas. E isso, né? Não os fascistas fazem. Falar sensato é meio doído, né, pra Globo, mas estão sendo sensatos no seu posicionamento. Escute-me. Deveria fazer era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele
ele está fazendo, tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas isso ele pode fazer o que ele quiser. Eu não vejo como o governo pode enquadrar isso numa conspiração. Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tem que ser processado, acho que ele tem que ser criticado. Veja que ele falou, não tem que ser processado, ele está defendendo o pai, está defendendo o papel dele como cidadão. Só que é o seguinte, aonde que está a graça desse jogo aqui? O jogo tá interessante porque essa ação do PGR não vai prestar para nada. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Você acha que se o Moraes determinar a ordem de prisão, se o Moraes fizer alguma coisa nesse sentido, o Eduardo Bolsonaro vai ser preso? Será que o Donald Trump vai extraditar o Eduardo Bolsonaro para cá? Jamais. Never. Nunca. Neca de pitibiribas. Ou seja, só tá servindo para mostrar, cara, tá PGR, Moraes, governo Lula, todo mundo alinhado, perseguindo o Bolsonaro. Ou seja, deu uma narrativa de bandeja para a oposição. A única coisa que eles podem tentar fazer agora, mas não vai colar também, é o Alexandre de Moraes rejeitar a ação e falar, tá vendo o quanto eu sou imparcial? É o que pode acontecer, mas não vai colar. A Globo News continua aqui. Agora, a Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao aceitar toda essa investigação, dar uma importância a Eduardo Bolsonaro. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro, em relação especialmente às falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, você ouviu esse pedaço aqui, ó? Ele só encontra o seu papel de vítima. Tá difícil segurar a narrativa, né? Então, complica ainda mais. Fica cada vez mais forte para a direita dos Estados Unidos que há uma perseguição contra o próprio agora Eduardo Bolsonaro, que não era alvo de nenhuma investigação. Então, complica ainda mais o Brasil se colocar como um país que tem uma discussão técnica a fazer. Deveria fazer. Será que esses caras não estão parando para pensar nas consequências das medidas que eles estão? Geralmente quem age de maneira inconsequente assim é porque tá desesperado, tá pronto pro tudo ou nada, né? Tá esquisito. Esse jogo aí tá esquisito. Essa situação aí tá um pouquinho assustador para quem tá assistindo aqui de fora, né? Até a galera da esquerda, cara, tá detonando. Você viu aqui o Rui Costa do PCO detonando, né, toda essa perseguição que tá acontecendo contra o Bolsonaro. Acompanha aqui comigo no próximo bloco. Olha só, pessoal, o Rui Costa, né, teve um vídeo que ele falou o seguinte, a ditadura já tá acontecendo. Quem republicou foi o Anderson Lima. A ditadura já está acontecendo. Quando o líder da extrema esquerda reconhece as tramóias e ações que estabelecem o controle do sistema sobre o Brasil, precisamos parar e refletir. É isso que queremos? É o que escreveu aqui o Anderson Lima, tá? Agora, a grande questão que fica é a seguinte. Você deu para olhar, deu para você perceber uma coisa? Que o Lula tá conseguindo pacificar o país? Meu irmão. O Lula está conseguindo pacificar o país. Está colocando bolsonaristas e esquerdistas juntos contra o Lula e o STF. Você não percebeu? Antes, você falar numa ação em que o Rui Costa defendia o Bolsonaro era impensável. Agora, tá aqui, eu vou colocar o vídeo para você. Falar que o Ciro Gomes estaria alinhado com o Bolsonaro porque os abusos do STF são gigantescos e do próprio governo Lula e as falcatruas de INSS que estão aparecendo, era impensável. Agora, já tem um apoio do Ciro Gomes ao Bolsonaro. Pensar
que o Aldo Rebelo, ex-comunista, ia estar do lado do Bolsonaro. Glenn Greenwald, que criticava a Lava Jato, saiu até aquele lance do tapa na cara lá com o Augusto lá, né? Você lembra disso? Pois essa turma tá todo mundo do lado do Bolsonaro. Agora a Globo começa a trazer o discurso do lado do Bolsonaro. Meu irmão, tem coisa esquisita acontecendo nessa história. Os ventos da mudança estão começando, né? A união anti-PT e anti-STF está acontecendo debaixo do nariz do Lula, debaixo do dedinho dele, e ele não está vendo. O que eles estão preparando é um novo golpe de Estado. Vocês podem ter certeza que tem aí uns escritórios e tal, onde o pessoal está fazendo conta. Mas a gente não sabe qual é essa conta, mas você pode ter certeza absoluta de que isso daí vai ser um horror. Vai ser um filme de horror. E tudo que está acontecendo agora, tudo que vem acontecendo desde 2016, é para preparar esse golpe. Eles tentaram com o Temer e fracassaram. A própria burguesia não teve coesão de apoiar o governo Temer integralmente. Então o governo foi um fiasco. Aí ganhou o Bolsonaro. O Bolsonaro, vamos falar que é verdade, né? Você precisa entender. Ele não era o candidato da burguesia. Ele ganhou a eleição aí, foi uma coisa totalmente inesperada. Eu acho que inesperada até para o Bolsonaro. Tanto que a gente vê que ele não tem, o Bolsonaro governou, ele não tinha um esquema pronto. Ele não tinha nenhum plano de governo. Empurraram o cara lá da economia, aquele maluco, neoliberal. Aí ele, ora, trabalhava com os olavistas, ora com os militares. É uma bagunça esse governo, porque não tinha esquema de governo. Aqui eu preciso só abrir uma aspas aqui. Falar mal do Paulo Guedes, sendo que o Haddad está aí, nesse ponto eu não concordo com ele não, mas o resto eu concordo. O que vamos falar que é verdade? É bem melhor do que os outros que vêm com o esquema pronto, bem melhor. E agora o Rui Costa considerou que o Bolsonaro, é bem melhor do que o Lula e os demais que vêm com o esquema pronto. Aí, o Bolsonaro, eles ficaram lá, né, segurando o touro brabo lá, para fazer o que eles queriam e não fazer o que ele queria. Aí, na eleição, não tinha jeito, tinha que ser o Lula. Quem que ia derrotar o Bolsonaro? Aí eles... Eu acho que eles hesitaram muito em se definir pelo Lula e tudo mais, mas acabaram que melhor o Lula do que o Bolsonaro. Num dado momento eles chegaram a essa conclusão. E o Lula não consegue governar, essa que é a grande realidade. E agora eles sentiram que chegou a hora de resolver a parada. Voltar a controlar totalmente o Estado. Esse governo do STF no Brasil é o governo dessa ditadura invisível que a gente vive. Quem não entende isso daí, vão me desculpar, mas não entende nada de política. E menos ainda de política brasileira. Esse pessoal não é bom, não é inocente, eles são golpistas, eles já fizeram o diabo no país e eles vão fazer pior. Vocês escutaram o que o Rui Costa falou? E aí, vamos lá. O que eu falei no último editorial para vocês, o quarto editorial, que eu falei sobre o plano que eu senti de que vão jogar o Bolsonaro de lado, vão jogar ele na cadeia falando, ó, você já sentiu o gosto da cadeia. Agora você vai apoiar o nosso candidato do sistema, é o candidato do sistema que tem que ganhar, e depois ele vai fazer a mais plena harmonização, vai deixar o Supremo Tribunal Federal fazer da forma que bem entender, né? Vai aí aprovar aquilo que é interessante, vai amenizar as coisas. Aos poucos vai trabalhar por debaixo dos panos para calar as redes sociais, mas sem o radicalismo do Lula. Deu para perceber que o discurso do Rui Costa não está fora da realidade? Deu para perceber o que está acontecendo? E aí, agora eu vou fechar com chave de ouro. Eles estão com medo de quê? De um Bukele surgir
aqui no Brasil. Se você me acompanha já diariamente, você assistiu este vídeo aqui do Octávio Guedes, tá lá no perfil do Octávio Guedes, né? Olha só, olha que absurdo, o Brasil corre o risco de, numa eleição presidencial, colocar um Bukele aqui. Nossa, que absurdo, né? Correr um risco de ter um presidente que vai mudar os rumos do Brasil. Lembra, isso aqui é antigo, mas lembra porque o que vai vir agora é atual e perigoso. A gente corre o risco grande de um dia ter um fenômeno parecido com o Bukele. Opa, não tem dúvida. Essa leniência, essa cegueira deliberada, o Brasil corre o risco de, numa eleição presidencial, mimetizar um Bukele. Olha, o Brasil vai se arrepender muito de ter perdido tempo de combater essas máfias com ênfase que deve. Então, assim, quando a gente olhar para trás e olhar essa mexicanização que está acontecendo no Brasil, gente, derrame de fuzil, virar uma coisa banal. E aí a gente vê o Ministério da Justiça debatendo com governadores, coisas até básicas. Eles querem unificar o boletim de ocorrência de todas as polícias. Quer dizer, é um negócio assim, tá abaixo do marco zero. Né? Abaixo do marco zero, é o início de tudo. Eu acho que a gente... Você entendeu o que ele falou aqui? O crime organizado está tomando tanto, né, conta do Brasil, que o risco principal do Brasil é um Bukele aparecer. Que risco é esse, né? Eu queria um Bukele aqui no Brasil. Só que a coisa começa a ganhar uma entonação maior quando um ministro da Suprema Corte brasileira resolve atacar o presidente de El Salvador, o ministro Bukele, chamando ele de criminoso, dizendo que ele está combatendo o crime, cometendo crimes. Olha o que ele falou. Vetor importante nesse debate sobre a segurança pública, que não pode ser esquecido, é a questão dos direitos humanos, a observância dos direitos humanos. A toda hora, nós, neste fla-flu que às vezes envolve a temática, nessas fórmulas apodíticas, aparecem sempre medidas salvacionistas. A gente, inclusive o governador Eduardo Leite, querendo se inspirar em Bukele. Não faz sentido. Pelo menos isso não cabe na Constituição de 88. Ou a violência policial que extravasa todos os limites. É preciso que se combata o crime sem cometer crime. Isto é fundamental. É muito fácil falar isso tendo carro blindado bancado pelo povo. Eu tenho 2 carros blindados. Cada um eu comprei com meu dinheiro. Mas eu tenho. E você que não tem? Que passei pelo Rio aí? Eu tenho o direito de morar onde eu quiser. A maior parte do tempo eu fico no Uruguai, porque é seguro pra caramba. Eu vivo mais no Uruguai do que no Brasil. Quando eu tô no Brasil, escolhi o lugar mais seguro pra mim morar, dentro de condomínio, fechado. É fácil demais falar, não, temos que defender os direitos humanos, vamos defender os manos. É simples. Eles estão com medo. Toda vez que eles dão um levante como esse, igual quando tentaram com o Temer, um Bolsonaro surgiu. E agora o medo deles pode surgir um Pablo Marçal no meio do caminho, ou um Bukele. Você lembra o que aconteceu? Ninguém esperava o Pablo Marçal na eleição de 2022. E eu não tô falando que Marçal é Bukele, não, viu? Não sou burro pra falar isso, não. Tô falando da forma meteórica que ele surgiu. Então, no meio dessa história, de repente, surge um maluco. Hora que tá lá no cara do sistema, porque o Bolsonaro tá fora. Hora que surge ali o Lula ali que não pôde, coloca um outro cara pra fazer o joguinho das tesouras, de repente surge um maluco e vira aquela apoteose e entra um Bukele. Este é o medo do sistema. Deu pra você perceber, não deu? Coloca no comentário, eu quero saber, tá bom? Obrigado, meu amigo. Obrigado demais por ter confiado. Mais um editorial hoje. Hoje foi 5, hein? Que é isso? Você já deve estar de saco cheio de ver minha cara, mas tá bom. Mas você viu o nível das informações que a gente traz aqui para você. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade.
abre o olho nisso tudo que a gente tá falando e olha só o que o Rui Costa falou também, tá certo? Obrigado, grande abraço e amanhã eu tô de volta. Hoje tem mais vídeo não, chega, tá? Amanhã às 9 horas estou aqui com vocês.